Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Que bom estar aqui de volta com os irmãos, né? Para você que de repente não pôde estar conosco, desde o jejum na sexta-feira que a gente começou, foi uma grande bênção, amém? Então acredito que alguns, por alguma razão misteriosa, não conseguiram estar presentes, mas que bom que você veio agora domingo, amém? Então nós tivemos o nosso jejum de 40 horas, começou na sexta-feira às 20 horas e concluiu nesse domingo às 12 horas, meio-dia. Eu quero dizer para os irmãos que eu fiz de tudo para conseguir sair lá de Goiás, desembaraçar lá, para estar aqui, para começar o jejum com os irmãos. Então, glória a Deus por você que veio desde o início do jejum, mas você que não pôde vir está aqui agora para receber a palavra do Senhor. Amém? E hoje também é uma noite muito especial por causa dos nossos batizandos. Amém? Motivo aí da nossa alegria. Amém? Com certeza motivo de festa no céu. Amém? Então o Senhor se alegra, não tenha dúvida alguma disso. Tudo que Jesus fez, se você quiser, resumir de maneira geral o propósito, da vinda do Senhor, ele falou lá em Lucas, ele disse, eu vim buscar e salvar o perdido. E buscar e salvar o perdido envolvia duas partes do processo. Levar o evangelho, ao perdido o evangelho, a graça de Deus, e uma vez que esse perdido creu nesse evangelho, nessa graça, testemunhar publicamente da fé através do batismo nas águas. Amém? Então, isso foi a coisa mais importante que Jesus veio fazer nessa terra em relação a nós, quando nós estávamos perdidos. Alguém pode dizer amém? Então, nós estamos empenhados nisso. Então, vocês estão no lugar certo, fazendo a coisa certa, e pode ter certeza que tem festa no céu por causa do testemunho de vocês hoje. Amém? Aleluia! Agora vamos para a palavra do Senhor. Eu quero ler com você em Êxodo, capítulo 33, para compartilhar a palavra que, na verdade, fez parte Essa palavra, na verdade, é a última parte do nosso jejum, porque, como eu disse, o jejum acabou hoje de manhã, o jejum que nós começamos de 40 horas, sexta-feira, às 20 horas, ele foi concluído no culto da manhã. Então, a palavra final do jejum é a palavra que eu vou compartilhar aqui agora. Então, estou compartilhando, mais uma vez, a palavra do fim do nosso jejum, que com certeza é alimento para você. Amém? Então, Êxodo capítulo 33, verso 7. Vamos ler a partir do verso 7. Isso. Aleluia. Fazia tempo que eu não sentia frio aqui dentro. Hoje eu estou sentindo frio. É um milagre, Porque muitas vezes eu sentia calor aqui. Não sei se é o barulho do vento assim também. Eu estou até com pena aqui dos batizantes. Você vai entrar nessa água, vai ter um vento gelado. E você sabe que essa água não foi aquecida, você sabe, né? Aleluia. Meu Deus do céu. Mas amém, de repente na hora do batismo a gente desliga o ar-condicionado. O que vocês acham disso? Acho que é bom, né? A gente desliga na hora, tá bom. Boa ideia. Eu estou com pena deles, aqui pensando, a gente vai molhar, o vento soprando, eu ia ficar congelado aqui. Aleluia. Mas enfim, vamos ler a palavra. Vamos lá. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 7, nós vamos até o verso 11. Vamos lá. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Esse era o costume de Moisés, um homem de oração. Não tenha dúvida alguma disso, Moisés era um homem de oração. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Vamos lá. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Então imagina a cena, naquele deserto, onde o povo estava ali caminhando, peregrinando, durante cerca de 40 anos praticamente, ou pelo menos 38 anos, que eles ficaram 2 anos parados no início, em Jericó. E aí o que acontece? Quando Moisés saía para ir em direção a essa tenda que ele armava longe do acampamento, que tinha um acampamento, tenda aqui é uma palavra bonita para barraca. Imagina um monte de barraca, entendeu? É barraca mesmo. E aí, Moisés ele armava essa barraca ou essa tenda no lugar distante do acampamento, onde todos estavam acampados. Era um lugar que Moisés separava para orar. Era segunda-feira, 5h30 da manhã. Só que Moisés não ia só segunda-feira, não. E não era só 5h30, não. Ele ia muito mais vezes. E quando ele se levantava para aquela direção, havia como se fosse um comunicado entre todas as famílias, em todas as suas barracas.
cada um dos familiares, falando, gente, vamos para fora. Moisés levantou, ele vai orar, ele está indo em direção à tenda da congregação. Vamos ver como é que é. É o que o texto bíblico está dizendo aqui. É que às vezes você leva rápido, você nem imagina essa cena. Então imagina, porque, veja meus irmãos, segundo os estudiosos, a Bíblia não fala exatamente a quantidade, mas segundo estudiosos, fazendo alguns cálculos aí, porque normalmente a Bíblia informa o número de homens, mas às vezes não dá detalhes o número de mulheres ou crianças, mas a estimativa é que chegou-se a uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Alguns até chegam a falar de cerca de 3 milhões de pessoas no deserto. Era muita gente, você está entendendo? Só a cidade do Recife, não sei se você sabe disso, a cidade do Recife, não a região metropolitana, só Recife mesmo, separado de Jaboatão, separado de Olinda, Camaragibe, separado da região metropolitana. Só a cidade do Recife não tem 2 milhões de habitantes ainda. E olha que tem muita gente aqui. Estima-se que Recife é em torno de 1.700.000. Então, veja, era muita gente no deserto. E todo mundo parava tudo para ver um homem de oração se levantando para ir em direção à tenda. Por quê? Por que todo mundo parava tudo para observá-lo? Esse caminho desse homem de oração. Meu irmão, porque todo mundo tinha feito já uma conexão, sabe? Entre a oração de Moisés e o poder de Deus se manifestando. E o sobrenatural acontecendo. Sabe? O relacionamento de Deus com Moisés também. Que daqui a pouco a gente vai ver. Então, verso 9. Uma vez dentro... Pula não, irmão. A gente estava no 8 mesmo, era, né? Volta no 8 aí, só para conferir, porque você está pulando aí. Isso. Deixa eu ler mais uma vez o 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Verso 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Veja que coisa maravilhosa. Amém? Então, uma vez que foi para a tenda, a nuvem aparecia. Verso 10, vamos lá. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Ela parava ali. Era algo que se movia. Porque, veja, meus irmãos, é como eu falei hoje pela manhã. Deus, antes que você dê o primeiro passo em direção a Ele, Ele mesmo já vem na sua própria direção. É como aconteceu com o filho pródigo. Lembra da história lá de Lucas 15? Então, quando o filho pródigo resolveu caminhar em direção à casa, que ele estava deixando a sua vida passada de pecados, que ele tinha acabado com toda a herança que o pai dele tinha confiado a ele, com tudo aquilo que não é a vontade de Deus, o que acontece? O que a Bíblia diz? Quem que correu na direção do outro? Foi o filho que correu na direção do pai ou o pai que correu na direção do filho? Quem correu atrás de quem? O pai em direção ao filho ou o filho em direção ao pai? O pai em direção ao filho, percebe? Assim é o Senhor. Então é assim como acontecia com Moisés também. Moisés começava a se dirigir, para a tenda e a nuvem já vinha e se detinha ali. Ficava parada ali. Meu irmão, o simples mencionar, sabe, a simples intenção interior no seu coração de você querer ir para Deus, meu irmão, Deus já vem como a nuvem na sua direção rapidamente ao seu encontro. Não tenha dúvida disso. O Senhor te busca mais do que você um dia jamais conseguirá buscá-lo. Ele que te busca. É Ele que te busca. Mas vamos continuar. Veja. Então todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. E aí o povo de longe, inspirado pelo testemunho do homem de oração, de Moisés, orava na porta lá da sua barraquinha, lá da sua tenda. Falou, gente, olha lá, a nuvem apareceu, vamos orar daqui também. Vamos render aqui também. Amém? E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu, o quê, meus irmãos? Qual que é a palavra ali? Amigo. Meus irmãos, é muito bom a gente ter um amigo importante. De repente, alguém muito rico, que resolve seus problemas financeiros. De repente, um amigo que é um político, poderoso, que pode resolver um problema, que depende de soluções políticas. Mas, enfim, meu irmão, Moisés, ele falava com o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus único, vivo. Entende? Como quem fala a um amigo. Amigo. Por que ele falava como quem fala a um amigo? Meu irmão, por causa do hábito. Qualquer pessoa que você resolve ficar falando toda hora com ela, constantemente, e ela te ouve, e você ouve a ela também, isso vai provocar o quê? Uma amizade. Uma amizade. Então, antes que você fique com inveja de Moisés, eu quero te dar uma boa notícia. Você também pode ter Deus como seu amigo também. Além de ser o seu pai, além de ser o seu Senhor. Amém?
além de ser o seu salvador, pode ser como um amigo. Por quê? Porque vocês conversam tanto, estão tão íntimos, toda hora falando com Deus, que aí conversa como quem fala a um amigo. Isso é a graça de Deus manifestada na vida de Moisés também. Então, como qualquer fala seu amigo, então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, era um discípulo, né, que estava ali próximo, não queria perder a bênção, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda, estava sempre ali próximo. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, sentado como você está. Eu tenho sempre estimulado os irmãos a trazerem a sua Bíblia para o culto, a sua Bíblia impressa de papel, amém? Para você sair andando na rua, depois do culto, chegar no culto também carregando a Bíblia, para todo mundo te ver de longe, falar, lá vai um crente. Aí você vai falar, eu mesmo, se você ouvir alguém dizendo, entendeu? Você já vai e fala, é isso, eu creio na palavra de Deus. Eu creio no Salvador e no Senhor, amém? Então, se você trouxe a sua Bíblia, erga para o alto. Se você não trouxe, pode erguer a sua mão, não tem problema não. E pode repetir logo após mim. Diga assim, eu tenho uma Bíblia e eu creio que ela é a palavra viva do meu Deus, o único Senhor, o único Salvador. E esta palavra não falha, é poderosa para me transformar, me renovar, me reavivar e me direcionar para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nesta noite, o meu coração está aberto para esta palavra. A minha mente está alerta para discernir esta palavra que me transforma hoje, em nome de Jesus. Amém. Veja, meus irmãos, nós acabamos de falar do testemunho de Moisés, e é importante que você se lembre que Moisés foi de fato um grande homem de Deus. Amém. Especialmente nós que pregamos de fato o Evangelho da Graça, que é a única mensagem até a volta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Até o arrebatamento, até a grande tribulação, essa é a mensagem. Quando começar a grande tribulação, é o juízo de Deus acontecendo na terra. Mas antes da grande tribulação, há uma só mensagem. É o Evangelho da Graça de Deus. Esse é o nosso chamado, isso que nós pregamos, isso que Deus estabeleceu para esse tempo. Alguém pode dizer amém? Só que, à medida que nós falamos tanto da graça e fazemos uma oposição da graça em relação à lei, nós temos que tomar cuidado, porque algumas pessoas podem começar a pensar o seguinte, falando, não, mas peraí, mas Moisés foi o instrumento que Deus trouxe, que Deus levantou para trazer a lei. Então, se Moisés foi essa pessoa que Deus usou para trazer a lei, e aí muita gente supõe o seguinte, então Moisés não foi alguém tão importante assim, não foi um grande homem de Deus assim. Meus irmãos, isso é um grande engano. Moisés foi um grande homem de Deus, um homem de oração, um homem que discerniu, inclusive, a própria graça de Deus, embora ele tenha sido um instrumento para trazer a lei. Por que eu digo isso para você? Por esse próprio relacionamento com Deus. Que, meu irmão, como que pode um homem daquele, no ambiente da lei, no contexto da lei, ter intimidade com um Deus santo, justo e perfeito? Percebe? Como que pode? Porque Moisés, meus irmãos, ele era imperfeito, você sabe disso. Na verdade, Moisés, inclusive, foi disciplinado por Deus por causa da sua imperfeição. Lembra? O Senhor tinha falado para que Moisés disseste a rocha. Mas o que ele fez? Ele bateu com a vara na rocha porque ele estava com raiva. E com muitas razões para ficar com raiva, eu quero dizer para você. Estava nervoso com o povo. O povo não era fácil, não. E aí o que Deus fez? Deus não permitiu que ele entrasse em Canaã. Então veja, Moisés era um homem comum, mas era um grande homem de Deus. Por que eu digo isso? Eu faço algumas perguntas para você. Quem foi que apareceu ao Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, quando Jesus teve aquela experiência celestial enquanto estava aqui na terra? Quem foi que apareceu no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Quando você estuda o livro de Apocalipse, eu não tenho tempo de mostrar isso para você, mas depois você pode me procurar, a Bíblia diz que Deus vai fazer vir aqui à terra 2 homens, 2 testemunhas. E, ao que tudo indica claramente na palavra de Deus, essas 2 testemunhas, novamente nós temos quem? Moisés e Elias. Então Moisés foi de fato um grande homem de Deus. Não tenha dúvida alguma disso. E por esse próprio coração de Moisés, como alguém, sabe, que ia ao Senhor, que orava, que buscava o Senhor, que falava com o Senhor face a face, como quem fala a um amigo. Meus irmãos, isso não é mencionado na palavra de Deus muitas vezes. Amém? Você pode pesquisar. A Bíblia não está falando toda hora que qualquer homem da Bíblia está falando com Deus como quem fala a um amigo. Não.
Mas sobre Moisés, isso foi falado sim. Então, lembre-se que Moisés foi esse grande homem. Só que eu quero compartilhar com você hoje, nessa noite, brevemente, eu espero, sobre um caminho mais elevado. Porque entenda, existem... veja, os irmãos creem que toda a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Com certeza, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ok? No entanto, existem partes da Bíblia, partes da palavra de Deus, que são mais elevadas que outras, vamos assim dizer. Por exemplo, se você for pesquisar um pouco, né, sobre alguns livros, né, do Novo Testamento, e tentar descobrir, talvez até na internet você pode fazer isso depois para conferir o que eu estou dizendo para você. Então, um exemplo, o livro de Romanos. O livro de Romanos é considerado por vários estudiosos há séculos, tá bom? Há muito tempo atrás, isso não é consideração minha, é consideração de homens de Deus que vieram no passado. O livro de Romanos é considerado como um livro de uma verdade mais elevada em relação ao evangelho da graça de Deus. Alguns estudiosos já chegaram até a afirmar que se tivesse apenas Romanos, já haveria verdade suficiente para entender a graça do evangelho. E ainda, sobre Romanos, só para você ter uma ideia, você deve ter ouvido falar de Martinho Lutero, né, que foi o grande reformador, né, o grande instrumento da reforma protestante. Quem já ouviu falar de Martinho Lutero, amém? Muito importante para a história da nossa fé, eu quero dizer para você, ok? Mas sabe quando que Martinho Lutero teve um encontro verdadeiro com o evangelho da graça, de tal maneira que ele decidiu, ele entendeu que não dava para continuar, sabe, como um monge católico, mas que tinha que mudar algumas convicções em relação à palavra de Deus? Foi quando Martinho Lutero estava estudando justamente qual livro? O que você acha? Romanos. Romanos. Então, Martinho Lutero, debruçado ali sobre Romanos, orando para tentar entender, pedindo para Deus revelar algo a ele, ele conseguiu ver aquilo que nós ensinamos hoje em relação ao evangelho. Aquilo que nós ensinamos hoje em relação à graça. Aquilo que nós ensinamos hoje, aquilo que é chamado também de a palavra da justiça. Amém? Que é uma outra expressão para explicar, né, sobre a palavra da graça do evangelho, da obra consumada de Cristo Jesus. Então, tudo isso aconteceu em Romanos. Eu estou falando tudo isso para você, só para você se lembrar. Veja, toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem porções da palavra de Deus que contêm verdades superiores. Agora entenda, uma vez que você compreendeu isso, é importante que você entenda também o seguinte: existem coisas que você pode receber das mãos do Senhor, que tem o seu valor, só que existe uma outra coisa que você pode receber no Senhor, que tem um valor superior. Entendeu isso? Não é tudo aquilo que Deus te entrega que tem valor igual. Você está me entendendo? Amém? Não é. Não é tudo aquilo que você pode receber de Deus que tem o mesmo nível de valor. Não, existe um caminho mais elevado. Então, eu quero falar para você sobre esse caminho mais elevado, sobre essa verdade mais elevada. Então, veja, de maneira geral, eu posso dizer que a maioria dos cristãos, né, acham que, de repente, o fluir dos dons, os dons do Espírito Santo, né, dom de profecia, dom de cura, né, dom de milagres, né, quando alguém vê alguém sendo usado por Deus, né, orando por alguém aleijado, de repente a pessoa é curada, levanta a cadeira de rodas, aí todo mundo fica impressionado, se costuma impressionar as pessoas. Aí muita gente já pensa, está vendo? Os dons do Espírito, isso que é algo extraordinário, né, isso que é a coisa mais elevada, o poder de Deus para que a cura dos enfermos aconteça. Veja, isso é muito bom, é excelente, é extraordinário, é de Deus, é um dom do Espírito Santo. Alguém pode dizer amém? Mas eu preciso te dizer, isso não é o mais elevado ainda. Tem algo superior a isso. Você está me entendendo? Né? Aí outros irmãos já vão falar o seguinte, falando, não, o que é realmente elevado é você se desgastar pela obra de Deus. É você ser um missionário que é enviado para ficar no meio dos muçulmanos, correndo risco de vida, tendo que fugir de bala na sua direção, e passar fome, necessidade, sofrer bastante por causa do evangelho. Isso é mais elevado ainda. Veja, isso é algo que tem o seu lugar? Com certeza. É extraordinário? Não tenha dúvida, não é verdade? Alguém que se dispõe a sair de um estilo de vida seguro e confortável para correr o risco de perder a vida no meio de um povo que é contra o evangelho, meus irmãos, isso é algo que não é comum, é algo grande, tem a sua grandeza, tem ou não tem? Alguém pode dizer amém? Mas eu quero te dizer, existe algo ainda mais elevado na vida com o Senhor. Então, eu quero compartilhar com você sobre isso. Veja, qualquer coisa que você experimente da parte de Deus, seja através dos dons espirituais mais extraordinários, qualquer coisa que você receba das mãos de Deus,
seja de repente uma prosperidade super, hiper, mega abundante, né? Muito dinheiro, você vai e contribui com isso na obra de Deus. Isso tem o seu lugar. E qualquer coisa relacionada a sacrifícios enormes, que como eu disse, que você pode de repente até fazer como um missionário enviado para um lugar muito perigoso, isso também tem a sua medida de grandeza. Mas todas as coisas, aqui eu estou só citando algumas coisas, mas eu quero que você coloque todas as coisas mesmo, tipo tudo. Tudo isso é pequeno, não é nada comparável a uma outra experiência, a um outro lugar. Para tentar te ajudar a entender, veja, eu quero te contar uma história. Eu estava até pensando hoje, né? Eu falei, gente, será que fui eu que escrevi essa história? Eu estou achando que foi. Eu estava tentando lembrar, gente, se eu li essa história em algum lugar, eu que inventei essa história. Eu quero ler uma história só para te ajudar a entender um ponto que nós precisamos de chegar, especialmente em relação àquilo que Deus mesmo pode entregar. Porque todos nós temos as nossas carências, temos as nossas dificuldades, temos as nossas necessidades pessoais. Eu vou ler essa história para você. Vamos lá. Havia um homem muito rico e de idade bem avançada. Devido à sua idade, ele com um patrimônio de algumas centenas de milhões de reais, alguém muito rico, precisava planejar para quem deixaria essa fortuna como herança. Esse senhor, devido a uma série de circunstâncias, tem apenas 2 possíveis herdeiros mais próximos, 2 sobrinhos, tá bom? É um multimilionário, tem centenas de milhões para poder distribuir quando ele partisse e já estava bem idoso. Esses 2 sobrinhos, um homem e uma mulher, a partir desse momento da velhice do seu tio multimilionário, passam a convidá-lo constantemente para jantar em suas casas, tentando aproximarem-se dele. Só depois que ele ficou idoso. Só depois que ele ficou mais velho. Do nada, de repente, começou a ser amigo deles. Né? Os 2 sobrinhos, os 2 herdeiros diretos, na ocasião. Mas eis uma dúvida que pesa sobre a mente deste senhor multimilionário. Será que meus sobrinhos, tão jovens, apreciam a presença de um velho como eu? Será que se eu fosse um mero velho doente, um parente muito distante, eles procurariam somente por apreciar a minha presença e me amarem sem nenhum interesse? E ele ainda pergunta, pensando, esse senhor multimilionário, eu seria tratado desta forma pelos meus sobrinhos se eu fosse tão pobre quanto eles? E ainda, os meus sobrinhos me amam pelo que eu sou ou pelo que eu tenho? Veja, para concluir, certamente esse senhor quer ser amado, lembrado pelo que é. Pois se o amor dos seus sobrinhos for verdadeiro com ele, não haverá dificuldade em compartilhar com os seus sobrinhos toda a sua fortuna como herança para eles. Você está me entendendo? Amém? Então, essa é uma história fictícia, né? Se eu não me engano, fui eu que inventei mesmo. Eu achei esse texto em algum lugar esse final de semana aí, mas eu acho que fui eu que inventei essa história, só para ilustrar um ponto. Um ponto que você precisa entender a respeito das coisas de Deus. Só que, deixa eu te falar algo, Deus é muito maravilhoso. Deus é tão bondoso que ele não se compara com os homens dessa terra. Alguém pode dizer amém, por favor? Veja, alguém muito rico dessa terra tem dificuldade de compartilhar aquilo que ele possui se ele não se sentir amado. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus não tem essa dificuldade, sabia disso? Deus não tem essa dificuldade. Se Deus recebe o pedido de alguém por alguma bênção financeira, por exemplo, e Deus percebe que essa pessoa não quer nada com ele, sabe o que Deus faz? Deus rejeita ele, igual o velho multimilionário aqui? Não, Deus dá, mesmo a pessoa querendo só o presente, mesmo a pessoa querendo só a bênção, Deus dá, Deus é muito bondoso. Deus é muito amoroso. Sabe, o coração de Deus não se compara ao coração do homem. Esse senhor aqui, idoso da história, multimilionário, ele fica ressentido e não vai dar para os sobrinhos dele. Mas Deus não, Deus pode dar. Veja, a Bíblia é muito simples em relação àquilo que você pede para Deus. Tiago mesmo disse, né? Então, se você não recebe é porque não pediu. Se você pedir, você vai receber. E Jesus também disse em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então você pode pedir. Só que a grande questão que eu quero que você entenda hoje
é sobre esse caminho mais elevado. Porque é muito bom nós termos bênçãos da parte de Deus, nós termos dons da parte de Deus, nós temos aí prosperidade, né, acrescentada da parte de Deus. É muito bom também nós também fazermos algo para Deus, algum tipo de sacrifício, mas existe um caminho mais elevado. Existe algo superior. Existe algo que vai além. Você está me entendendo? E Moisés entendeu isso. Moisés entendeu isso. E nós vamos ver isso em Êxodo novamente, no capítulo 33, a partir do verso 1. Êxodo 33, a partir do verso 1. Olha só o que aconteceu aqui. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. O Senhor está falando para Moisés: Moisés, deixa lá no verso 1, por favor. O Senhor estava falando para Moisés: olha, você vai junto com o povo para tomar posse daquilo que eu prometi, aquele território, aquele terreno, aquela herança. Tá bom? Deus falou, eu prometi, eu vou dar. Por enquanto Deus está falando, eu estou dando a bênção que esse povo quer. Esse povo quer terreno, esse povo quer imóvel, esse povo quer posses dessa terra, algo que vale dinheiro nesse mundo aqui, é isso que querem? Moisés, eu vou dar. É isso que Deus está dizendo. Ok? Está claro para os irmãos aqui, amém? Vamos seguir agora, verso 2. Aí Deus fala, olha, sabe como é que vai acontecer, Moisés? Eu vou enviar um anjo na frente de vocês. Vai ter um anjo lá. Um anjo poderoso. Não é qualquer anjo, não. É um anjo forte mesmo. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora, porque era um anjo guerreiro, certamente, né? Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus e todos os eus que eram contra Israel, porque tudo termina com eu, né? Para você ver. Falou, olha, vocês vão ter vitória contra todos os inimigos, qualquer um dos povos ao redor de vocês que se levantar contra vocês, não importa o tamanho do exército, não importa a experiência deles, não importa quais sejam as armas deles, vocês vão vencer, porque o meu anjo vai diante de vocês e vocês estarão protegidos. Pensa comigo. Até então é só, parece que tá bom o negócio, tá não? Você está com a promessa de ter um terreno, né? De ter um imóvel, um lugar seu, para chamar de seu, aleluia. Você está tendo a promessa de que vai ser protegido, o diabo pode se levantar, mas vai cair por terra, porque o anjo do Senhor está junto com você ali, te protegendo dos inimigos. Mas, vamos continuar, verso 3. Aí, veja como é que está escrito ali no início. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Veja, essa expressão, terra que mana leite e mel, é uma expressão para qual lugar da terra, na palavra de Deus? Você que já conhece um pouco da palavra. Qual lugar? Canaã. A terra prometida. O lugar do desfrute. O lugar da grande bênção. O lugar do deleite, do prazer. O lugar onde não faltam as coisas. Lá, as coisas manam da terra. Você está entendendo? Está tudo ali surgindo. O tempo inteiro tem suprimento. O tempo inteiro tem comida boa. O tempo inteiro tem coisa prazerosa para você experimentar, para desfrutar, para beber, para se alimentar. Terra que mana leite e mel. É isso que essa expressão quer dizer. Então veja, você vai ter um terreno, um imóvel, uma propriedade, um lugar para chamar de seu, vai ter vitória sobre os inimigos e você vai estar num ambiente onde não falta nada. Tudo é abundante, bênção para todo lado. Comida, bebida, só coisa boa. Aleluia. Só que Deus, ele fala algo após essa expressão que muda a postura de Moisés. E que, infelizmente, talvez não mudaria a postura de alguns irmãos, mas de Moisés mudou, porque Moisés era um homem de Deus. Moisés era alguém que falava com Deus como quem fala ao seu amigo, tinha intimidade com a pessoa de Deus. Você está me entendendo? Aí o que Deus fala depois ali da palavra mel, né? Depois do ponto e vírgula? Aí Deus fala para Moisés, Moisés, apesar de tudo isso que eu vou dar, aí Deus fala para Moisés, eu não subirei no meio de ti. Eu vou dar tudo isso, só que eu não vou lá com vocês. Vocês vão ter tudo que sonham, que deseja, mas a minha presença não vai com vocês. Vocês vão ter o que estão me pedindo, eu vou dar. Isso aqui não é Deus magoado. Entendeu o que eu quero dizer? Até porque Deus está acima de tudo isso. Ele está falando, eu não vou. Eu não vou. Embora o Senhor justifique, né? Não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma no caminho. Veja, porque o povo era tudo rebelde, e Deus é santo.
Se Deus fica no meio desse povo, começa a dar problema. Deus tem que tratar as coisas. Só que Deus, ele ama o povo, apesar do povo não amar ele. Aí ele falou, olha, então eu não vou. Só que Moisés, lembra que eu falei no início? Era um homem de oração. Era um homem que tinha uma barraca, uma tenda, um lugar que ele armava para orar. E que todo mundo sabia. Que estava acostumado, familiarizado, no bom sentido, tá bom? No sentido positivo, com a presença de Deus. Ele queria o Senhor. Ele estava acostumado com isso. Então esse foi o parecer de Deus para Moisés. E aí Moisés, ele vai de fato falar a sua resposta, porque depois, entre os versos seguintes, é apenas uma explicação do que eu li aqui agora há pouco, mas a partir do verso 12, coloca aí para mim, por favor, nós temos a resposta de Moisés para essa colocação do Senhor. E veja, quando Deus fala para Moisés, eu não vou, mas o anjo vai, o anjo não é Deus. Está claro isso para os irmãos? Amém? Tá bom? Eu estou falando isso porque eu sei que os irmãos assistem pregações na internet, de pregadores de todo tipo. Eu já vi pregador dizendo, não, esse anjo era o Senhor. Como que era o Senhor? O Senhor falou que não vai, e aí vai disfarçar de anjo. Como é que é isso? Não, o Senhor falou que não ia. Ponto. Amém? Então não era o Senhor. Amém? Só para fechar o parênteses, porque você acaba consumindo coisas por aí estranhas, né? Às vezes. Aí no verso 12, Moisés começa a responder. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deixa saber a quem há de enviar comigo. Então Moisés já começou falando para Deus. Falou, Deus, é o seguinte. Então o Senhor falou, né? Que é para eu subir com esse povo, para a terra que manda leite e mel, vamos ter vitória sobre os inimigos, vai ter um terreno ali para cada um, vai ter um território para cada um vai ter o seu pedacinho de terra, tudo que a gente pediu, que a gente quis, o Senhor vai dar, só que eu não conheço quem é esse que o Senhor vai enviar. Veja, esse anjo não era o Senhor, porque se fosse o Senhor, Moisés conhecia, porque Moisés falava com Deus como quem fala a um amigo. Amigo a gente conhece, estranho a gente não conhece. Então Moisés falou, peraí, primeiro o Senhor está falando que vai mandar alguém que eu nem conheço, nem sei quem que é. Aí Moisés continua. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Veja, aqui Moisés, ele está usando uma expressão que na verdade é a expressão para graça e favor no Antigo Testamento. Favor imerecido. Porque quando Moisés, ele diz ali, também achaste, né, conheço-te pelo teu nome, né, isso foi o que o Senhor disse para Moisés, né, disseste, conheço-te pelo teu nome, ou seja, Moisés, eu conheço você pelo seu nome, eu sei quem é você, e também achaste graça aos meus olhos. Ou seja, Moisés está confessando o seguinte, Deus, o Senhor falou que eu tenho o seu favor. Deus, o Senhor falou que eu tenho a graça do Senhor na minha vida, o favor imerecido. Só que o Senhor está dizendo que eu vou com o povo e o Senhor não vai. Moisés percebeu aqui uma incoerência. Moisés estava entendendo o seguinte, fala, olha, como é que eu posso ter a graça de Deus sobre a minha vida, mas eu não tenho o Deus da graça me acompanhando? Moisés, ele percebeu que essas coisas não se conectavam. Ele não estava aceitando essa proposta de Deus para Moisés. Deus estava propondo algo para Moisés e Moisés falou, peraí, Senhor, o Senhor disse que eu sou favorecido, o Senhor disse que me conhece pelo nome, fala que não vai e vai mandar um estranho, que eu sei lá quem é, alguma coisa não está certa. Aí continua o texto, verso 13, Moisés está argumentando com o Senhor, amém? Isso aqui é a oração de Moisés com o Senhor, tá bom? Essa argumentação, essa conversa. Verso 13. Aí Moisés continua a oração, continua argumentando com o Senhor. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, ou seja, se eu recebi o teu favor, se eu realmente tenho um favor imerecido sobre a minha vida, está vendo? Um homem que foi usado para trazer a lei, e a lei já tinha sido entregue, porque a gente está em Êxodo 33, a lei foi entregue em Êxodo 20, tá bom? 13 capítulos antes, mas ele estava confiado no favor, Moisés. Olha que coisa impressionante. Por isso que ele tinha essa intimidade com Deus. E ele falou, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Veja, Moisés, ele estava recusando a proposta de Deus e falando, olha, se eu achei graça, se eu tenho o seu favor, o que eu quero é o seguinte, te conhecer. Te conhecer. Te conhecer.
E aí ele vai e continua. A argumentação, e considera que esta nação é o teu povo. Verso 14, vamos lá. Respondeu-lhe. Olha o que Deus responde. Qual que é a resposta de Deus? Vamos ler junto lá, vamos lá? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. É maravilhoso isso, não é não? Sabe uma coisa que eu percebi? Eu falando com os irmãos hoje de manhã, talvez você nunca percebeu isso. Eu vou falar algo para você que parece irreverente ou falta de respeito, mas não é, tá bom? Então, eu quero que você perceba aqui que Deus, num certo sentido, ele não tem dignidade. Como assim Deus não tem dignidade? Pastor, misericórdia, está repreendido. Deixa eu te explicar o que é dignidade. Sabe o que é dignidade? Vamos imaginar a seguinte história. Vamos supor que uma irmã aqui da igreja, né, casada, descobre que o seu marido tem uma outra mulher, adulterou, traiu. Assim que ela descobre, vai falar com o cidadão, o infeliz. Aí o que as irmãs acham? Né? Deixa eu perguntar para as irmãs, não para os homens. Aí o homem, o marido dela, chega, né, todo, né, já mais ali acanhado, humildezinho, tudo. Olha, pois é, você descobriu e tal. Me perdoa, vamos continuar, tá tudo bem, releva isso. Aí eu pergunto para as mulheres. Vai ser simples assim? Aí você fala, não, tá bom, já que você pediu perdão, então tá tudo resolvido. Aí você continua, vida que segue, vamos continuar juntos. Vai ser assim, irmãs? Hã? Ah, vai não. Por que não vai? Ah, mas você vai dar uma esmagada nele. Vai ou não vai? Vai. Você não vai aceitar assim a restauração imediata. Você vai aceitar? Sim ou não, irmãs? Fala a verdade. Não. Sabe por que você não vai aceitar? Porque você tem dignidade, você tem respeito próprio, você tem amor próprio. E deixa eu te falar, tá certo ter dignidade, sim ou não? Tá certo. Só que, é como eu falei agora há pouco na história do idoso multimilionário. Deus é maior do que todos nós. Ele vai além dessas limitações humanas. Por isso, com toda reverência, eu digo algo para você. Deus não tem dignidade. Aí você fala, pastor, como assim que Deus não tem dignidade? Como assim que Deus não tem amor próprio, respeito próprio? Por que Deus não tem? Porque, irmãos, quantos versículos Moisés usou para conversar com Deus para argumentar o contrário? Deus falou, eu não vou. Moisés falou só um pouquinho. Moisés falou o quê? Umas 5 frases, 7 frases? Aí o que Deus faz? Tudo bem, eu vou agora. Entendeu? Deus já resolveu o negócio rápido. É como se Deus estivesse querendo que Moisés, resistisse a ele. Veja, por que Deus falou que não iria com Moisés e com o povo? Porque o povo era difícil, o povo tinha coração duro, o povo tinha traído a Deus, eram traidores de Deus. Só que Moisés conversa um pouquinho com Deus, poucas frases, o que Deus faz? Ah, está perdoado, vida que segue, eu vou junto com vocês. Percebe? Deus é rápido. Deus ele não tem essa dignidade que nós temos. Deus não tem essa dificuldade de ficar, remoendo a situação, né? Igual eu contei aqui a história aqui da irmã, né, traída e tal, não sei o quê. E veja, não estou condenando a irmã, na verdade, se for para condenar alguém, condena o homem, né, que traiu, claro, né? Mas enfim. Mas Deus não é assim. O coração de Deus é muito maior do que o coração de qualquer homem. O amor de Deus supera o amor de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer pessoa dessa terra. É incomparável. Por isso que Moisés conversou um pouco com Deus e Deus já falou rapidamente, Moisés, tá bom, entendi. Você quer que eu vou, Moisés? Sim, Senhor, é isso que eu estou querendo. Eu vou com vocês. Agora eu vou. É isso mesmo, Moisés. Eu vou. É o que ele está dizendo. A minha presença irá contigo. Eu vou. E veja, eu estava meditando nesse texto. Coloca na versão NVT aí, por favor, Júlio César, do verso 14. Quando a gente fala, a minha presença será contigo, parece muito poético, né? Mas nessa outra versão, eu achei mais pessoal a coisa, até porque eu uso a palavra pessoalmente, né? Olha só como é que está aqui na versão NVT, o mesmo texto. O Senhor respondeu. Qual foi a resposta do Senhor? Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Entendeu? É o Senhor dizendo para Moisés, Moisés, eu ia mandar um anjo, um representante lá, alguém que você nem conhece, é estranho mesmo para você. Mas Moisés, você está querendo que eu vou? Rapaz, é o seguinte, anjo, chega para lá, rapaz, vai para lá. Eu vou pessoalmente. Eu vou te acompanhar pessoalmente. Eu estarei junto com você. Entende? E quando Deus está, é onde está o descanso.
O lugar do descanso, meu irmão, minha irmã, para a sua alma, é o lugar da presença viva de Deus. Agora entenda, Deus está em todos os lugares? Está em todos os lugares. Mas Deus não se manifesta para todas as pessoas. Deus somente se manifesta para aqueles que entenderam o valor, de fato, da presença dEle, de quem é Ele. E por isso que nós estamos insistindo aqui com essa verdade que a gente colocou nesse banner aqui, designados para estarmos com Ele. Esse é o primeiro chamado da sua história, esse é o primeiro chamado da sua vida. Antes de você receber qualquer coisa da parte de Deus, queira receber a Deus. Eu gosto muito da expressão, tem um pregador batista, um senhor já, ele está aposentado, ele parece que nem está pastoreando a igreja mais, lá dos Estados Unidos, o nome dele é John Piper. E certa vez ele escreveu um livro. E nesse livro, ele colocou um título que é a explicação do livro, de fato. O título do livro dele é o seguinte: Deus é o Evangelho. Lembra, Evangelho significa o quê? Boa notícia. Então muita gente pensa que o Evangelho é a boa notícia dos seus problemas resolvidos. E veja, Deus resolve seus problemas mesmo. Alguém pode dizer amém? Não tem problema você querer que Deus resolva para você. Ele quer resolver e Ele vai resolver. Não tenha dúvida. Só que o John Piper, ele estava argumentando justamente isso. Olha, a boa notícia, a grande graça, o grande presente é a presença. Não são as coisas. Não é ter um território, um terreno. Não é necessariamente ter vitória sobre os inimigos. Não é também somente estar numa terra que mana leite e mel, onde as coisas não faltam, onde tudo é muito prazeroso, é muito bom. Não! O grande presente é o próprio Deus. Veja, meu irmão, não existe nada maior do que Ele. E quando você descobre o valor dEle e que Ele é que quer estar com você pessoalmente, meu irmão, o restante que falta se torna pequeno e menor. E você descansa. Para de ficar sobrecarregado, entristecido, desanimado. Ah, pastor, mas não resolveu esse problema ainda. Ah, pastor, mas eu não fui suprido nessa necessidade ainda. Ah, pastor, mas eu não tive essa cura ainda. Ah, pastor, mas a célula aqui ainda não cresceu, multiplicou. Ah, pastor, mas eu estou com esse problema na minha família. Mas, meu irmão, se você descobriu o tamanho do presente que é a presença, você vai estar no meio desses problemas descansado, em paz. Porque você realmente teve os olhos abertos para perceber que a grande bênção é aquele que resolveu abençoar você. É uma pessoa. Não é o que ele traz nas mãos, é ele mesmo. Por isso que lá em João capítulo 1, lá no verso 16, eu queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor. João capítulo 1, verso 16. Veja o que João diz sobre o que nós recebemos do Senhor. Pode deixar na RA, por favor. RA, está escrito: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Quantos aqui gostariam de receber da plenitude de Deus? A João fala, a plenitude dele é o quê? Graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça multiplicada, cada vez mais favor é merecido, cada vez mais graça. É isso que você precisa, amém? Da graça. Então você precisa saber o que é essa graça. Porque a plenitude é graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça, cada vez mais graça. Mas qual que é essa graça? O que é essa graça de fato? A graça é receber certas bênçãos, dinheiro, certas soluções da vida, do casamento, da família e tudo. Veja, Deus pode te dar tudo isso. Não tem problema você pedir também, ok? Mas eu estou querendo te mostrar um caminho mais elevado, amém? A plenitude é graça sobre graça. Então você precisa entender o que é a graça. Aí no verso seguinte, João vai explicar. No verso 17 ele fala: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada. É algo que foi entregue. Imagina, vamos supor que de repente eu vou dar um celular aqui de presente para o pastor Rafael. Aleluia. Está precisando, irmão? Eu acho que está. Seu celular é aquele, é o mesmo, né? Está precisando, viu, gente? Vai para cá. Então veja, se eu dou o meu celular para o pastor Rafael, aí todo mundo vai fala, olha, o celular foi dado ao pastor Rafael. A maneira que essa frase é colocada, ela está traduzindo o quê? A entrega de um objeto. A lei foi dada.
A lei foi um objeto. Na verdade, ela foi entregue em tábuas de pedra, literalmente como um objeto. 2 tábuas. Amém? São os primeiros tablets da história da humanidade. Né? Os mais modernos entenderam a piada aí, né? Depois você pede para alguém mais jovem te explicar. Olha para cá. Então, veja. Então, foram 2 tábuas de pedra. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, é um objeto sendo entregue. Só que, quando a Bíblia vai falar da graça do Novo Testamento, da Nova Aliança, a graça, que é também uma mensagem que explica a obra consumada de Cristo, que você não está sendo mais condenado pelos seus pecados, que você tem perdão a respeito de todos os seus pecados, do passado, do presente, até os do futuro. Essa graça, esse favor imerecido, esse relacionamento com Deus, que não depende do seu mérito, que depende somente do mérito de Cristo, porque somente Cristo pode merecer alguma coisa. Amém? E aí Deus agora aceita você se relacionar com Ele sem merecer coisa alguma. Veja, João vai explicar como que essa graça chegou. Aí ele vai e fala, então a lei foi dada por intermédio de Moisés. Foi dada, um objeto. Só que a graça, como é que a Bíblia fala como é que a graça chegou? A graça e a verdade vieram. A graça não foi dada. A graça veio. Como que é assim? Como que explica isso? Deixa eu tentar te explicar. Igual, por exemplo, vamos supor que algum dos irmãos aqui não viu que o pastor Adriano estava aqui no culto, né? Aí você pergunta para alguém, fala, gente, o pastor Adriano veio ao culto? Se você quer saber se o pastor Adriano está presente no culto, você não vai perguntar se o pastor Adriano foi dado ao culto. Você vai perguntar se ele veio, não é assim? Você só vai usar dado, entregue para objeto. Está me entendendo? Amém? Mas para pessoa, você não vai falar dado, você não vai falar entregue. Para pessoa, você vai falar o seguinte, ele veio. Ele veio. Então veja, a graça não é uma coisa que se entrega. A lei foi uma coisa entregue. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça não é coisa. Por isso que é falado de maneira diferente. Se graça e lei, se graça fosse coisa, aí teria sido dito o quê? A graça foi dada por Jesus. A lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça foi dada por intermédio de Jesus. Por que não está escrito que a graça foi dada? Por que está escrito que a graça veio? Porque quem vem é gente. Quem vem é pessoa. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda o seguinte. A graça é alguém. A graça é uma pessoa. A graça é aquele que veio. A graça é Cristo Jesus. A boa notícia é o próprio Deus. O evangelho é Jesus. O favor imerecido é Cristo em você. A graça e a verdade vieram por intermédio dele, porque é ele que é a graça. Ele que é a verdade. Veja, e essa expressão, graça e verdade, no original, no grego, ela dá a ideia de verdadeira graça. Essa é a verdadeira graça. A verdadeira graça não é algo que você alcança como uma bênção, não. É alguém que você recebe. A graça e a verdade vieram. Pastor Adriano veio no culto. Isso é gente chegando. Não é coisa sendo entregue. É gente aparecendo. Veio. A graça veio. E Moisés entendeu que a graça era uma pessoa. Moisés viu que as bênçãos poderiam ser entregues a ele. Mas se o Senhor não fosse, Moisés falou, peraí, então a graça não está comigo. Porque Moisés falou, se eu achei graça aos teus olhos, eu quero que o Senhor vá junto conosco. Amém? No verso 15. Coloque aí para mim, por favor. Êxodo 33, verso 15, por favor. A gente já está terminando. Para a gente começar o nosso batismo. Êxodo 33, verso 15. Olha o que Moisés disse. Então lhe disse Moisés, se a tua presença, ou seja, se a graça não vier, a presença, ele, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Senhor, eu não quero ir. Fico pensando, se tivesse, sabe, alguns judeus do lado de Moisés nessa hora da oração, acho que ia ter gente que ia mandar Moisés parar de orar. Para, Moisés. Deus não vai, mas ele está mandando tudo que a gente precisa. Deus não vai, mas ele está mandando tudo que a gente pediu. Deus não vai, mas ele está dando tudo que a gente quer.
A gente quer um terreninho, a gente quer a nossa casa própria, né? A gente quer um lugar onde não faltam as coisas, a gente quer proteção dos inimigos. Moisés, está bom, rapaz, que negócio de Deus ter que ir. Deus não precisa ir, não, Deus já mandou a bênção. Para que Deus? Né? Se tivesse algum judeu perto de Moisés, talvez ia atrapalhar a oração. Mas Moisés não. Moisés, ele entendeu que a graça é ele. Ele falou, Senhor, eu não quero ir se o Senhor não vai. Porque o que importa é o Senhor. Tendo ou não tendo o que eu quero, o que eu prefiro, eu quero o Senhor. Faltando ou sobrando, o que importa é ter o Senhor. Com dificuldade ou sem dificuldade, o que importa é ter o Senhor. Com inimigo, sem inimigo, o que importa é a presença do Senhor. É isso que Moisés está dizendo. Verso 16, continue por favor. Pois como se há de saber que achamos o quê? Graça aos teus olhos. Está vendo? Moisés está associando graça é a presença junto. Graça é ele. Falou, peraí Deus, o Senhor prometeu que vai dar tudo, mas se o Senhor não vai, como é que eu vou saber que eu estou na graça? Porque a graça é o Senhor. É isso que Moisés está dizendo em outras palavras. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Coloca aí na NVT também, esse verso. Olha só. Como que está escrito na NVT? Olha lá. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o quê, meus irmãos? Com o teu favor. Moisés está falando, favor nas nossas vidas, Senhor, é a tua presença conosco. Isso é o favor. É isso que Moisés está dizendo. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. É a tua presença. E aí no verso 17, pode voltar na RA. Eu quero pedir para você ficar em pé por um instante também. Quero chamar os irmãos para o louvor aqui, por favor. Verso 17, na RA está escrito: disse o Senhor a Moisés. Verso 17 e 18. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste. Por quê? Achaste graça aos meus olhos. O favor está sobre você, então eu vou com você. E eu te conheço pelo teu nome. 18. Então ele disse, olha o que Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Olha para cá, meus irmãos, minhas irmãs. Deixa eu explicar algo para você. É muito importante você entenda isso. Aliás, deixa eu explicar com um texto bíblico. Vai lá para Filipenses 3:8. Coloque aí, por favor. Filipenses 3:8. Eu preciso terminar. Filipenses 3:8. Está escrito. Olha o que Paulo diz. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo está falando o seguinte, que para ele, tudo nesse mundo pode ser perdido. E realmente não tem grande valor comparado à experiência de conhecer o Senhor. Agora olha para aqui, meu irmão, especialmente você que é crente, nascido de novo. Especialmente você crente antigo, esse é o caso mais grave. Olha para cá. Sabe quando que você vai poder dizer que conheceu a Cristo no sentido definitivo? Porque às vezes tem irmão que não está entendendo até agora, né? Que fala, não, mas eu já conheço Jesus. Isso é para quem não conhece Jesus. Olha o que está escrito lá em João capítulo 17, verso 3. Coloca para mim rapidinho, por favor, aí, Júlio. João 17, verso 3. Vamos ler juntos aqui uma só voz? Amém? Não converse, por favor. Vamos lá. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha para mim, por favor. A vida eterna é esta. O que é a vida eterna, pastor? Ficar conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, e continuar conhecendo, e conhecer mais, e mais, e mais, e cada vez mais, e mais ainda, e mais, para sempre, sem fim, eternamente, conhecer, continuar conhecendo, conhecendo mais um pouco a Cristo. Veja,
Deus, o Senhor Jesus Cristo, a presença dEle, é algo que você foi chamado para conhecer eternamente, para sempre. Porque a grandeza da beleza de Cristo, sabe, a dimensão da glória de Cristo, o tamanho do Senhor Jesus Cristo, exige que você tenha eternidades e eternidades para conhecê-lo e para desfrutar dessa presença. Mas eu tenho uma boa notícia para você: a vida eterna já começou. Quantos aqui receberam a vida eterna em Cristo Jesus já? Pois é, se você já recebeu a vida eterna, você não precisa esperar morrer para começar a vida eterna. Não, você já recebeu. Amém? Se você já recebeu a vida eterna, e a vida eterna é conhecer Jesus, começa a conhecer hoje. Peça para Deus: Deus, eu quero ser como Moisés, eu quero falar com o Senhor como quem fala um amigo. Eu quero ter essa intimidade, eu quero ter essa proximidade, fala comigo, eu quero perceber a tua presença. Eu descobri que eu vou ter uma eternidade para te conhecer, porque importa só conhecer, só a tua presença. Oh, meu irmão, lá em Oséias capítulo 6, verso 3, eu não li esse texto de manhã, eu estava lembrando dele hoje à tarde. Oséias 6, 3, olha só o que está escrito. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu irmão, é muito bom ter bênçãos dessa terra, como Deus prometeu para Israel. Mas nós temos que descobrir, como Moisés, que o que importa é a presença dEle. Por isso eu quero chamar você para cantar uma canção. Só que antes da gente cantar, eu quero fazer uma oração. Talvez você está nos visitando e nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus e ainda não recebeu a vida eterna. Eu quero fazer uma oração com você agora. Ou senão, talvez você estava afastado, longe dos caminhos do Senhor, e você quer recomeçar essa caminhada, você quer restaurar isso. Mas eu quero pedir para todo mundo repetir a oração junto comigo, uma oração de entrega da vida ao Senhor Jesus. Coloque a mão no seu peito, diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Tu és o único mediador entre Deus e os homens. E por isso, eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que sou salvo por causa da Tua obra, aonde o Senhor recebeu no meu lugar meus pecados e maldições, para que eu pudesse receber perdão, filiação, para que eu pudesse chamar a Deus de Pai, meu Pai. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida a Jesus, por favor, procure os pastores que estarão aqui à frente no final, que a gente quer orar com você mais uma vez, pegar o seu nome, tá bom? Se você também estava afastado, faça isso também. Só que antes da gente partir para o momento do batismo, eu quero cantar uma canção que fala dessa mensagem. Amém? Então vamos ministrar ao Senhor. Eu quero que você preste atenção na letra dessa música. Vamos ministrar ao Senhor. Aleluia. Pode desligar as luzes só do palco aqui, por favor, pelo menos. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também que eu não sou. Oh, Jesus! Eu só quero tua presença.
Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça, já me basta. Eu só quero tua presença. Oh, Jesus! Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra ti. Que a tua graça, Que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. feche seus olhos por um instante, por alguns segundos apenas. Repita isso para o Senhor. Fala para Ele, fala: Senhor, eu quero mais da tua presença. Fala: Senhor, me faz conhecer mais de ti, como Moisés disse. Ó Deus, que conversava com o Senhor como quem conversa a um amigo. Fala para o Senhor, seja honesto com Ele. Fala: Senhor, o meu coração estava longe, o meu coração estava frio. Eu estava preferindo as coisas, eu estava preferindo o presente, mas eu quero preferir agora a tua presença. Eu entendi que a tua presença é o caminho mais elevado. Eu entendi que a tua presença supera todas as coisas. Eu entendi que eu fui chamado para te conhecer, te conhecer, te conhecer. E essa é a vida eterna que já começou. Então me faz te conhecer mais, de tal maneira que a tua presença seja a graça que me basta. De tal maneira que a tua presença percebida em mim, de tal maneira, ó Deus, que essa intimidade que eu vou passar a ter com o Senhor possa me fazer, ó Deus, superar todos os problemas e situações que não resolveram, e que a minha satisfação, alegria, deleite e prazer não esteja nas coisas, mas esteja em Ti, na Tua presença, em ter o Senhor, desfrutar do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que tua graça nos basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz e te dizer que a tua graça já me
Aleluia. Aleluia. Olha para cá. Pode acender as luzes, por favor. Veja, meu irmão, minha irmã. Não tem problema você pedir coisa alguma. Não tem problema você querer, desejar o que Israel queria. Mas, meu irmão, lembre-se, existe algo muito maior do que todas as coisas que você pode pedir e receber, que é Ele mesmo. E quando você está pleno nessa presença, você consegue viver bem, alegre, contente, feliz, mesmo que outras coisas faltem, mesmo que os problemas não foram resolvidos. Por quê? Porque, meu irmão, não existe nada maior do que Ele. Nós somos designados a estarmos com Ele. Isso é superior a todas as coisas. Ter intimidade com o próprio Deus. Você está me entendendo? E é você ser tão íntimo que, como disse Paulo, você começa a exalar o bom perfume de Cristo. Se você abraça alguém muito cheiroso o tempo inteiro, chega uma hora que o cheiro daquela pessoa impregna em você. Por isso, meu irmão, que nós sejamos uma igreja conhecida como um povo que exala o bom perfume de Cristo. Que as pessoas possam perguntar a razão da nossa alegria e da nossa satisfação, e a gente possa dizer o seguinte: a presença dele é em mim, eu me relaciono com ele, eu tenho intimidade com ele, ele falou comigo, eu fui tocado por ele. Aí se a pessoa perguntar para você: mas seus problemas foram resolvidos? Não, todos ainda não. Está tudo certo na sua vida? Não, tem um monte de coisa ainda para resolver. Está faltando alguma coisa na sua vida? Falta algumas coisas, mas mesmo assim você está alegre? Porque a fonte do prazer, da alegria é Cristo. Você está me entendendo? O céu só é céu por causa de Cristo. A glória só é glória por causa dele, da presença dele. E você já pode ter essa presença hoje, a cada dia, no seu quarto, sozinho, junto com os irmãos, na célula, no culto da igreja, a todo instante. É como eu falei, quando você ameaça dar um passo, o Pai já vem na sua direção, correndo ao seu encontro. Amém? Deixa eu orar, abençoando a sua vida em relação a essa palavra. Eu sei que às vezes alguns irmãos não podem ficar até o final do batismo. E só lembrando que no final do batismo nós vamos ter a ceia do Senhor, como sempre temos. Mas eu quero abençoar a sua vida, você que talvez não pode ficar até o final do batismo. Deixa eu orar por você em relação a essa palavra. Pai, no nome de Jesus, quero liberar a palavra de bênção, de graça, de favor e merecido sobre a vida dos teus filhos. Ó Pai, que essa palavra seja uma realidade entre nós. Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito use todos os caminhos, todas as formas para nos conquistar mais uma vez. Captura os nossos corações, Senhor. Nos faz apaixonados por Ti, pela Tua presença. Ó Deus, é que o desejo que nós, ó Deus, tenhamos pela Tua presença seja um desejo que supere o desejo de todas as outras coisas, que são coisas que nos faltam. Ó Deus, que são coisas dessa vida, coisas dessa terra. O Senhor sabe que nós queremos e o Senhor pode dar e o Senhor quer dar também. Mas que o desejo maior, supremo, superior, mais elevado aos nossos corações seja por Ti. Porque nós somos designados a estarmos com o Senhor. Por isso aproxima-nos mais de Ti. Sejamos mais íntimos do Senhor. Nós sabemos que o Senhor permanece em nós, mas nós queremos perceber o Teu falar. Queremos, ó Deus, discernir a Tua presença sendo manifestada. Queremos exalar o Teu bom perfume. Ó Senhor Jesus Cristo, aonde estivermos, a Tua presença. Em nome de Jesus.